Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Este é o vídeo 2 sobre a lei do abuso de autoridade. Nele eu trato da primeira parte em que eu destaco alguns dos crimes tipificados na lei, que é a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Sempre lembrando que eu sempre, quando faço a gravação do vídeo, eu posto junto e disponibilizo para quem nos acompanha pelo YouTube uma sinopse por escrito daquilo que está sendo dito aqui. Para acessá-la, basta clicar na parte descritiva do vídeo e aí tem o acesso, então, a essa sinopse, a esse roteiro escrito daquilo que aqui trazemos para o conhecimento de todos. Eu começo esse vídeo 2 relativo à lei do abuso de autoridade, em que eu trato dos crimes em espécie, fazendo uma advertência inicial, de que a tipicidade subjetiva para todos os crimes, já falei isso no vídeo anterior, ela requer dolo específico, porque o parágrafo 1º do artigo 1º, ele prevê que os crimes ali tipificados devem ser praticados com a finalidade específica, por parte do agente, de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceira pessoa, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então tem que ser alguma dessas motivações específicas que leva o agente à prática do delito. Caso contrário, havendo apenas a tipicidade objetiva, mas sem o complemento desses elementos subjetivos inerentes ao tipo, caracterizadores de dolo específico, nós não teremos completada a tipicidade necessária para compor aqueles crimes ali tipificados. Então, só por exemplo, para ilustrarmos, o artigo 9º, caput da lei, ele tem que ser lido da seguinte forma: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidades com as hipóteses legais, e aí com o complemento, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. É assim que devem ser lidos todos os crimes tipificados na lei 13.869. Além da tipicidade objetiva própria de cada tipo, sempre com o complemento, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, para que daí nós tenhamos aí a tipicidade completa, tanto nos seus aspectos objetivos quanto no seu aspecto subjetivo. Com relação aos crimes em espécie, neste vídeo eu vou tratar de 3 crimes dentre aqueles tipificados na lei do abuso de autoridade. O que está tipificado no artigo 9º, o que está tipificado no artigo 10 e o que está tipificado no artigo 13 da lei. Então, no artigo 9º, nós vamos ter ali o crime de abuso de autoridade na forma de decreto ou manutenção ilegal de prisão. A tipicidade objetiva, ela está assim descrita, assim delineada no tipo. No caput do artigo, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E no parágrafo único, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, ou de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, ou deferir liminar, deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível também. Então, do que a gente observa, é um crime praticado pelo juiz que decreta ou mantém prisão fora das hipóteses legais.
No caput do artigo 9º, nós vamos ter a forma comissiva, quando a prisão ela é decretada em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E no parágrafo único, nós vamos ter as formas omissivas. No caput, a forma comissiva, o crime praticado por ação, e no parágrafo único, as formas omissivas, o crime praticado por omissão. Então, no caput, como eu dizia, quando a prisão é decretada em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, e no parágrafo único, as formas omissivas, quando o juiz ou o julgador deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, ou quando deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, quando essa substituição for cabível, ou quando deixar de conceder a liberdade provisória, tanto quando a substituição quanto a liberdade provisória for manifestamente cabível, e ainda quando deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus, também quando manifestamente cabível. Aqui eu sempre gosto de fazer uma anotação que as palavras manifesta e manifestamente, que aparecem no caput e nos incisos do parágrafo único, elas geram grandes dificuldades de ocorrência, na verdade, na prática do crime, Elas vão criar verdadeiramente óbices de muito difícil transposição para a prática do crime, porque além daquele dolo específico do qual nós falávamos antes, a motivação que deve haver para que o agente ele pratique a conduta típica, neste caso ainda a gente pode observar que a justificação, a fundamentação apresentada pelo juiz na decisão que decreta a prisão, ou da decisão que não concede a liberdade, ou que mantém a prisão, a fundamentação ela tende a eliminar qualquer ideia de decisão manifestamente ilegal. Então, é algo que vai funcionar como um dificultador de, na prática, realmente acontecer de algum juiz, de algum julgador, praticar o crime do artigo 9º, justamente porque quando ele fundamenta, quando ele justifica o porquê da prisão, ou de decretar, ou porquê de manter uma prisão, ele está eliminando, em princípio, a ideia de que esta prisão decretada ou de que esta prisão mantida é manifestamente ilegal. Então, é o caso. A divergência de interpretação de lei ou de avaliação dos fatos e provas não vai configurar abuso de autoridade, isso já está dito pelo parágrafo 2º do artigo 1º, pode ter alguma aplicabilidade aqui também, já falamos sobre a tipicidade subjetiva que requer aquele dolo específico de que o agente, no caso de que o magistrado haja com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, o que também cria um maior óbice para que o delito seja reconhecido. O sujeito ativo deste crime, se for o caso, será sempre a autoridade judiciária, e o sujeito passivo, a pessoa que tem sua prisão manifestamente ilegal decretada ou mantida. As penas para o juiz ou magistrado que assim agir serão de 1 a 4 anos de detenção e também pena de multa. Essas as considerações que eu considero aqui principais acerca do crime do artigo 9º, que eu denominei aqui de crime de abuso de autoridade na forma de decreto ou manutenção ilegal de prisão. No artigo 10, nós vamos ter um outro crime de abuso de autoridade, uma outra figura de abuso de autoridade, que é na forma de decreto ilegal de condução coercitiva. O artigo 10 tem a sua tipicidade
objetiva delineada da seguinte maneira: decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. A condução coercitiva, em princípio nós sabemos, né, é a condução forçada da pessoa que falta injustificadamente ao ato de sua oitiva para prestar um depoimento. Então, a pessoa é intimada para comparecimento na audiência e, de forma injustificada, não comparece. Então, é nestas hipóteses que é decretada a sua condução coercitiva pelo juízo competente. Ela tem base nos artigos 201, parágrafo 1º, quando se trata de pessoa ofendida, né, da vítima, 218, de testemunha, e 260 do próprio acusado. Todos esses artigos, 201, parágrafo 1º, 218 e 260, todos do Código de Processo Penal. Registro aqui apenas para esclarecimento que há um entendimento de que o artigo 260 seria inconstitucional, pois se o acusado tem o direito de ficar calado e não produzir prova contra si, ele não teria a rigor a obrigação de comparecer ao ato judicial e que, portanto, não poderia ser coercitivamente conduzido, o acusado. Mas é um entendimento que sequer é majoritário, ele apenas existe aí na doutrina, especialmente. Então, a condução coercitiva é essa condução forçada de quem injustificadamente falta a uma audiência onde iria depor e que não apresenta, né, justificativa para esta falta, então pode ser, num segundo momento, conduzido coercitivamente para o ato. Ela sempre pressupõe a condução coercitiva a prévia intimação da pessoa para comparecimento, como eu disse, e ela deixa de comparecer injustificadamente àquele ato para o qual fora intimada. Somente diante da não intimação prévia e do não comparecimento injustificado é que pode, então, ser decretada a condução coercitiva, segundo a gente consegue extrair daqueles dispositivos mencionados que dão base, que dão sustentação a ela. A tipicidade subjetiva, ela também, deste crime do artigo 10, também fica condicionada à presença de dolo específico, de que quem determine a condução coercitiva, né, a autoridade judiciária que determina ilegalmente a condução coercitiva, o faça com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou para sua satisfação pessoal. O sujeito ativo é a autoridade judiciária que decreta a prisão e a condução coercitiva ilegal, e o sujeito passivo é a pessoa coercitivamente conduzida de forma descabida ou sem ter antes disso sido intimada para comparecimento. A pena da autoridade judiciária que assim agir, portanto, que for o sujeito ativo, né, o agente do crime, será, na verdade são penas, né, serão 1 a 4 anos de detenção e cumulada multa, segundo o artigo 10 da Lei 13.869. Por fim, o artigo 13, os três crimes que eu vou tratar neste vídeo, para não me estender demais por aqui. O artigo 13 traz o crime que eu convencionei aqui chamar de abuso de autoridade na forma de constrangimento ilegal de preso ou detento. A tipicidade objetiva, né, a descrição contida na norma penal incriminadora, está assim descrita: constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a alguma destas situações. Primeiro, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública.
Segundo, submeter-se, o preso ou o detento, constrangê-lo a submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, ou ainda a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Então, como a gente pode ver, é o crime de quem constrange esse preso ou esse detento a exibir-se à curiosidade pública, a ter seu corpo total ou parcialmente exibido à curiosidade pública, a submeter-se a uma situação vexatória, a uma situação humilhante, a submeter-se a constrangimento não autorizado em lei, ou ainda a produzir prova contra si mesmo ou a produzir prova contra terceiro, seja através de uma delação ou de um testemunho. O constrangimento do preso para configurar o crime do artigo 13, ele tem que se dar através de violência, no caso violência física, através de grave ameaça, ou de alguma maneira esse constrangimento deve decorrer da redução de sua capacidade de resistência, através de qualquer forma pela qual essa redução possa ser levada a cabo. Sempre lembrando, né, meus amigos, que também este crime ele deve ser praticado pelo sujeito ativo, movido por dolo específico da finalidade de prejudicar outrem, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O sujeito ativo do crime do artigo 13 é qualquer agente público que submeta o preso ou o detento ao constrangimento, inclusive, pensamos nós, se contribuir de maneira omissiva para isso, dentro daquele contexto da omissão penalmente relevante previsto lá pelo parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. E o sujeito passivo, né, a vítima deste crime, é o preso ou o detento que sofre o constrangimento. As penas para quem incorrer no crime serão de 1 a 4 anos de detenção e multa, sem prejuízo da pena correspondente à violência, se o constrangimento for exercido através de violência contra a pessoa do preso ou do detento. Então, neste caso, não se aplica o princípio da absorção, da consunção, e o crime fim não absorve o crime meio, devendo tanto as penas correspondentes à violência, quanto as penas do crime do artigo 13, né, do abuso de autoridade pelo constrangimento ilegal do preso ou detento, serem aplicadas de forma cumulativa, sem a utilização de o crime fim absorver o crime meio. Estes são os 3 crimes, então, eleitos por mim para tratar deles neste vídeo relativo ao abuso de autoridade, o segundo vídeo relativo ao abuso de autoridade, em que eu trato de alguns crimes que eu destaquei. Esses 3 crimes do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 13 são os crimes destacados neste vídeo. Na sequência, eu volto com mais um vídeo destacando outros crimes também tipificados na Lei 13.869. Um abraço a todos e até lá.